Você se contrapõe, por exemplo, você afirma-se de direita, mas uma direita mais moderna, avançada, mas ao mesmo tempo você diz que vai reduzir o tamanho do Estado, você fala muito isso, mas, por exemplo, até agora você não falou como... Pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, depois o doutor Rui fica à vontade para poder fazer também uma outra pergunta. Eu vi que você liderou alguns movimentos, como o movimento de passagens em São Paulo e tantos outros movimentos, que o MBL surge com esse intuito de liderar e de criar movimentos para discutir o Brasil. Aí eu pergunto, o MBL, e por que o Renan Santos decidiu entrar na política? Vamos lá. Qual é a câmera? Tá nessa daqui. Essa aqui, ó. Essa aqui? Então, perfeito. Eu não participo, só para ficar claro, o MBL não organizou as manifestações de 2013, que seria o caso do Passe Livre. Sim. A gente surge em 2014. Inclusive o 14 é um número muito especial pra gente vai ver ao longo da entrevista. E o objetivo nosso, né, como eu falei, o Brasil, ele erra demais. As presidências da República no Brasil, a política brasileira se encaminhou para um misto de troca de favores, para um misto de viver de assistencialismo e não de produtividade, um misto de impunidade, um misto de aceitação da existência do crime organizado, aceitação da violência. Isso precisa ser brecado. Se a gente não brecar isso, o país ele vai se decompor. É um país que já se odeia a si próprio, é um país que está passando por crises econômicas, políticas e sociais severas e que tem um potencial, estranhamente, de ser uma das maiores nações do mundo. A gente dispõe de recursos naturais, de uma população grande, a gente tem grandes tecnologias em áreas importantes, vai da aviação para agricultura de alto desempenho. E aí, por que razão, mesmo tendo tudo isso, a gente não dá certo? Desatar esse nó para fazer dar certo é o que me dá vontade de entrar na política. Eu quero entrar para a história sendo como o cara que desatou um nó. O nó que faz o Brasil ser um país pobre, um país que hoje é um fracasso, é um país que dá errado, que tem sua população feliz. É um país hoje que, mesmo sendo uma nação jovem, tá indo ver a população indo embora. Imagina, o Brasil hoje é um país de imigrantes. Pessoas estão emigrando para outros lugares. Precisamos mudar isso. Então, essa é a minha motivação. Quero entrar para a história como alguém que resolveu esses problemas. Dr. Rui Corrêa. Sua biografia tem no currículo, além da criação do MBL, que tem representação na Câmara, o Kim, né? Teve um outro também que foi, hoje é dissidente, né? Aquele, me passou o nome agora, mas vocês avançaram e agora sua candidatura é sustentada por um partido, uma missão que vocês criaram, e o currículo diz inclusive que você foi quem liderou as assinaturas, que a dica de passagem, me parece que para ter um partido precisa de 500 mil assinaturas. Quase 550 mil. Pois é. Então é um trabalho hercúleo, de se entender. Eu queria saber, porque depois a gente vai para as questões mais estruturadas, que você quer falar de presidência, de Brasil, desenvolvimento, industrialização, mas eu queria saber como é que está a densidade do partido hoje no plano nacional. É um partido já todo sedimentado nos estados? Sim. No processo de formação, né, o partido surge do movimento. A gente tinha um movimento de jovens chamado MBL. O movimento existe, ele tem a sua função, ele tem seus congressos, seus eventos. O MBL está lá. Como ele tinha presença nacional, a gente juntou a militância e falou, vamos coletar as assinaturas para fazer o partido. E aí surge o Partido Missão. E eu coloquei como regra o seguinte elemento. A lei manda que a gente consiga as assinaturas em pelo menos 9 estados. Você tem uma meta mínima para bater em 9 estados da federação. Eu falei, nós vamos bater nos 27. Porque ao fazer os 27, a gente ia deixar a estrutura pronta para o surgimento do partido enquanto, vamos dizer, figura política nesses estados. Exato. O partido tem que ser orgânico. Então, eu não precisei, quando eu montei, fazer o que esses partidos do Centrão fazem, que é tipo, lá na Bahia passa o partido para fulano, em Goiás passa... Não. Foram as próprias pessoas que ajudaram a coletar, que hoje ajudam a gente a administrar o partido e que são os próprios candidatos. É um partido muito orgânico, um partido de verdade. É um partido feito por pessoas e ideias. E hoje isso permite que eu rode o Brasil. Todos os lugares que eu vou vai ter uma rede de apoiadores com pessoas espalhadas. É quase, não sei se o senhor já viu aquele filme Clube da Luta. Tem um filme, é maravilhoso aquele filme, que ele cria uma irmandade de homens espalhados secretamente em todos os lugares dos Estados Unidos. Pois bem, nós somos assim. Em todos os lugares que nós fomos haverá alguém nosso apoiando, ajudando a construir o nosso projeto. Renan, você tocou em um assunto que é a questão imigratória, e eu gostaria de saber o que, caso você ganhe a presidência, o que é que você faria para poder diminuir a saída, né, dos brasileiros para outros países?
de maneira clara, tem que fazer o Brasil ser um país bom de se viver. Quem está indo embora não é qualquer pessoa. Está indo embora, primeiro, antes de tudo, o capital humano de qualidade, as pessoas mais inteligentes. Então, um jovem inteligente que quer construir uma empresa, que ele quer ter um emprego na área de tecnologia, ele não consegue no Brasil. Você pega milhares de jovens que se formam no ITA. Ou eles vão trabalhar lá em São Paulo no mercado financeiro, que não tem nada a ver com engenharia, ou os caras vão para os Estados Unidos. Boa parte dessas pessoas capazes vão embora e estão indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem. Esse tipo de imigrante, vê se os Estados Unidos reclama. Eles querem puxar para eles, se chama brain drain, é um dreno de cérebros, ele quer levar os cérebros para lá. Eu tenho que manter os cérebros no Brasil, e dado que a nossa formação de capital humano no Brasil, ou seja, a formação de pessoas brilhantes não está acontecendo, eu ainda tenho que trazer gente de fora. Eu vou precisar trazer japonês, vou precisar trazer coreano, vou trazer chinês, americano, russo, para abrir empresa no Brasil, para investir em tecnologia. A gente precisa trazer essas pessoas. As grandes nações fazem isso e o Brasil ficou muito para trás. Para fazer isso, eu preciso ter uma economia que funcione, eu preciso ter regras jurídicas que sejam estáveis e eu preciso ter segurança física. Eu tô falando assim, a pessoa andar na rua sem ser assaltada, para que as pessoas possam migrar para cá. Os gringos, eu falo isso com toda tranquilidade, adorariam se mudar para o Brasil para abrir suas empresas. O clima é bom, a vida é gostosa, há uma leveza aqui que você não encontra nos países de primeiro mundo. Porém, isso tem que se reverter também. Cidades bonitas, cidades limpas, ausência de crime organizado e possibilidade de ganhar dinheiro. Isso um presidente tem que resolver, que aí os brasileiros ficam e os gringos, que são o material humano bom, gringo, vem pra cá. Até porque, pra deixar claro, até falei isso de Santa Catarina. Gringo que não vem pra cá agregar, eu vou fechar a fronteira. A gente tá recebendo um monte de imigrante lá da Venezuela. O que nós ganhamos com isso? Boa parte dessas pessoas estão no Bolsa Família. Ou seja, os caras erram nos problemas políticos e econômicos dos países deles, e aí o Brasil fica com a conta. O Brasil é um país pobre. Então, capital humano para abrir empresa, para investir, para trabalhar com tecnologia, quero. Agora, migração desenfreada, não. Renan, você fala algumas questões de economia. Eu queria que você explicitasse esse plano seu, o plano econômico, porque você fala... você se contrapõe, por exemplo, você afirma-se de direita, mas uma direita mais moderna, avançada, mas ao mesmo tempo você diz que vai reduzir o tamanho do Estado, você fala muito isso, mas, por exemplo, até agora você não falou como serão, ou como é que você vai desobstruir esses pontos, esses elos estruturantes do país. Onde é que está o problema? Está nas grandes concentrações, está, por exemplo, na indústria que não agrega, porque a tecnologia do ITA, inclusive, vara para outros setores. Quer dizer, esse mosaico, eu queria que você delineasse melhor o plano econômico, ao menos uma coisa mais sintética. Vamos lá, eu vou separar em umas 4, 5 partes. Parte número 1 da economia. O Brasil está quebrando. A dívida do Brasil está estourando. E eu vou ter que resolver isso fazendo um ajuste fiscal pela área da despesa. Eu vou cortar gasto, e muito gasto. Cortando muito gasto do governo, eu vou permitir que o governo possa pagar suas contas, o mundo veja o Brasil como um país solvente, e aí a taxa de juros, a famosa taxa Selic, vai cair. Com a taxa Selic caindo, você gasta ainda menos, porque os juros e a rolagem da dívida é um dos maiores gastos, serviço da dívida. É um gasto gigantesco no orçamento brasileiro. Depois do gasto primário vem isso aí, e é enorme. Então, baixando isso, tem 2 efeitos, né? O Estado ainda gasta menos e isso permite que aumente o investimento do Estado. O investimento do governo federal é pequenininho e esse investimento tem que ir todo... Só uma janela, aonde você ia gastar? Investimento ia cortar? Vou dar 6 exemplos aqui dentro dessa parte de gastos. O Brasil precisa de uma nova reforma da Previdência. O Brasil precisa fazer uma desindexação dos aumentos dos gastos na área da aposentadoria do BPC. Hoje eles têm gatilhos automáticos. Não teria ganho real. O ganho real tem que ser dado por um presidente. Vai ser assim. A economia cresceu no meu 2º ano de mandato, 3º ano de mandato. Beleza, eu posso oferecer um ganho real no final daquele ano. Agora, aquilo não pode ser dado por um gatilho automático com o aumento do salário mínimo. Hoje, com o aumento do salário mínimo, aumenta todas as despesas. Aí o que acontece? Isso vira inflação, isso vira depreciação do poder de compra. Aí eu até aumento o valor de um salário, ou o valor de uma aposentadoria, mas os produtos vão ficar mais caros. Aí não adianta nada. Esse é o problema. As pessoas estão vendo uma ilusão. Com o ganho, com essa correção, e me diminuindo os juros, diminuindo a pressão inflacionária, o que eu acabo gerando o dinheiro que a pessoa recebe vai valer mais, porque o produto não vai encarecer tanto e você não vai ter tantos juros para pegar dinheiro. Hoje, do jeito que tá, não, você vai ter um ganho real. Você não vai ter um ganho real nenhum, se o dinheiro não tá valendo. As pessoas percebem que mesmo trabalhando tá difícil comprar um celular, tá difícil comprar comida, tá difícil comprar um carro.
Por quê? Porque nosso dinheiro vale nada. Isso, nos Estados Unidos o termo que eles dão é affordability, é a sua capacidade de comprar as coisas com o salário que você tem. Hoje a nossa capacidade de comprar coisas diminuiu, porque o Estado gasta demais e a economia entra num quadro de descontrole. Então não adianta eu ficar iludindo as pessoas. Tem ganho real? Não tem, porque a pessoa está perdendo dinheiro do outro lado. Hoje não dá para comprar nada. Isso gera uma pressão muito grande, essa ineficiência, na área da oferta. Produzir no Brasil se torna impossível e com uma produção fraca, o que acontece? Os produtos ficam caros, né? É uma questão de oferta e demanda. Então isso precisa ser resolvido já. Outro elemento que eu preciso resolver, corte de subsídios de grandes empresários. Tem muito empresário gigantesco que vive de subsídio. Vou cortar. Vamos diminuir muito. Privilégios no alto funcionalismo. Vou cortar. Reformas internas com carreiras na área do alto funcionalismo do governo federal. Vou cortar. Desvinculação de determinadas áreas, especialmente educação e saúde, para governo federal, estaduais e municipais. Isso libera espaço para investimento. Mesma coisa. Aí eu aumento o investimento. E aí eu vou investir no quê? Infraestrutura. Desesperadamente. Estrada e energia. Para a energia elétrica baixar, para a produção ser mais barata, para a logística ser mais barata, para você circular pessoas e mercadorias de maneira mais rápida e mais barata. Isto o governo federal precisa fazer já. E a segunda coisa, que é um projeto, que é um sonho nosso, é desfavelizar o Brasil. Tem um gigantesco plano de desfavelização do Brasil, que nação séria não tem favela. Então esses são os planos para tornar o Brasil um país sério. Aí do ponto de vista econômico a gente tem mais umas dádivas. Porque se eu ando com uma reforma de competitividade, ou seja, leis trabalhistas muito flexíveis, facilitar a abertura e o fechamento de empresas, todo o nosso código tributário ser funcional. Hoje ele não é, ele é um inferno, para que você consiga ter um gasto com contabilidade pequenininho. Ao fazer todas essas coisas, eu vou permitir que abrir e fechar empresas seja rápido, que você aumente o investimento em novos negócios no Brasil, gere emprego, com o juro mais barato todo mundo toma mais risco e o Brasil cresce economicamente. Essa é a receita que qualquer país sério faz, só que a gente não faz. A gente no Brasil tem medo de fazer essa receita. A gente no Brasil está sempre tendo que conciliar com o lado improdutivo do Brasil. O lado produtivo do Brasil tem que vencer. Ou seja, a pessoa que está trabalhando e produzindo, está nos assistindo, a pessoa que é um entregador, uma mulher que trabalha em casa fazendo bolo para vender, todo mundo, o do pequeno empresário ao trabalhador, esse lado tem que vencer. Esse lado está sempre perdendo pro político malandro, pro político corrupto, pro banqueiro corrupto, pra pessoa que não quer fazer, que hoje tem uns encostados, o cara que não quer fazer nada, homem marmanjo de 25 anos, quer receber Bolsa Família e ficar em casa. Eu tenho eu tô lado do produtivo. E vou fazer o improdutivo trabalhar. Esse é o jogo. Renan, só antes, doutor Rui, só fazer aqui uma pergunta aqui. Você traz agora sobre a questão de desfavelizar o Brasil. Fiz uma busca aqui rápida aqui, onde existe, segundo o IBGE de 2022, cerca de 8,1% da população brasileira vive em favelas e em comunidades urbanas. Isso representa aproximadamente 16,4 milhões. Como você vai fazer isso e o que é essa desfavelização? A desfavelização é criar infraestrutura de moradia urbana para pessoas que moram nessas comunidades. As favelas, elas congregam os piores índices em praticamente tudo. O crime organizado fica nas favelas. O desempenho das crianças das favelas é pior do que das crianças fora das favelas. Taxa de gravidez na adolescência nas favelas é muito maior. Portanto, quando a gente fica vendo na TV, né, as novelas, glamorizando, a favela é legal, ou propaganda, nosso futebol vem da favela, a gente está glamorizando o erro. E a gente está fazendo com que pessoas vivam na miséria, controladas pelo crime e sem conseguir ascensão. A favela tem que deixar de existir, ela tem que virar bairro. E existem várias modalidades. Onde você tem uma casa de alvenaria, que ela já está mais ou menos constituída, eu tenho que regularizar ela do ponto de vista das normas da prefeitura, e aquela pessoa tem que ter o título de propriedade daquela casa, eventualmente até um dia para vender ela. As ruas ao redor delas, elas têm que ser arborizadas, você tem que ter segurança pública, você tem que ter saneamento básico, você tem que ter vias de passagem para ambulâncias. Então você vai ter que fazer um processo de reurbanização. Para algumas pessoas você vai ter que derrubar aquelas casas ou aqueles casebres e construir prédios, oferecer para aquelas pessoas essa moradia e essa pessoa passa a ter um título de propriedade, coisa que não existe. Portanto, do ponto de vista econômico, eu vou liberar garantias fiduciárias. Você imagina, na casa de trilhão. Eu estou falando de milhões de propriedades que passam a ter, vamos dizer, a possibilidade de serem utilizadas como garantia para qualquer coisa que o proprietário dela queira fazer. E aí eu também formalizo a existência desses bairros, coloco comércio, eu consigo diminuir a extensão territorial de uma favela. Aquela população da rocinha, se eu verticalizo, aquele espaço abre para eu fazer infraestrutura urbana de escolas, para esporte, praça, para levar empresas, para eu criar zonas econômicas especiais para fazer empresas se inserirem ali e essas pessoas não precisarem se deslocar tanto para arrumar um trabalho. Em resumo, é tratar aquelas pessoas como gente. A China fez muito mais em pouco tempo.
A China resolveu infraestrutura urbana para não deixar favelizar as suas principais cidades na casa das centenas de milhões de moradias. Eu estou falando em construir, pelo menos, vamos colocar aqui, 2 milhões de moradias. Não é tanta coisa, é pouco. É pouco. Só que no Brasil fazer qualquer coisa se torna, nossa, é impossível. Mentira, é possível. É que a gente gasta muito mal o nosso dinheiro.